Graças ao nome de Jesus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Graças a Deus, queridos. Louvado seja o nome de Jesus por mais este momento que Ele nos concede. Estarmos na casa dEle, estarmos na presença dEle, glorificando, exaltando e bendizendo ao nome dEle. Quero externar a Jesus toda a gratidão por estarmos mais uma vez neste lugar, para juntos podermos bendizer ao nome do Senhor. Quero dizer que estou feliz em estar juntamente com a minha esposa, conhecendo mais uma parte da igreja do Senhor, da igreja de Deus, o povo que vai morar no céu. Louvado a Deus pela vida do pastor Milton César, nosso pastor, nosso amigo, pastora Sandra. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. De quando eles vieram para cá, já foram umas 2 vezes e a gente estava devendo, né? Estava em débito e graças a Deus, Deus nos concedeu esta oportunidade de estarmos aqui. Quero cumprimentar toda a igreja, todos os obreiros. Deus abençoe vocês. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo número 2, versículos 1 e versos 2. 1 e 2, vamos compartilhar uma palavra da parte de Deus, aleluia, da parte do Senhor aos nossos corações queridos. Continuem glorificando, continuem exaltando, continuem bendizendo ao nome de Jesus. A Bíblia nos diz que o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Louvado seja o nome de Jesus. Mateus capítulo de número 2, verso 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E você se assente adorando também ao nome deste Jesus que vive e que reina para todo o sempre. Meus irmãos, é uma alegria podermos estar na casa do Senhor, é uma alegria podermos estar na presença do Senhor. O salmista diz no Salmo de número 122: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista, no Salmo de número 84, verso 10, vai nos dizer que mais vale um dia nos átrios da casa do Senhor do que em qualquer outra parte 1000. Não há lugar melhor do que a casa do Senhor, e não há presença melhor do que a presença de Jesus. Meus irmãos, todos nós sabemos bem que Deus, quando Ele criou o homem, louvado seja o nome de Jesus, no livro do Gênesis, Deus, Ele criou o homem com um objetivo. Deus, Ele criou o homem com um propósito. Todos nós sabemos, e verdade é que Deus, quando Ele cria o homem para cuidar do jardim. Deus cria o homem para que pudesse cuidar, aleluia, do restante ou dos animais que Deus o criou. Mas Deus também cria o homem com o propósito de ter uma criatura semelhante a Ele, para que ele pudesse se relacionar. Quando Deus decide, por sua bondade, criar o homem, a Bíblia vai nos relatar que Ele faz ali, juntamente com Jesus e com o Espírito Santo, decide criar o homem e diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E a Bíblia diz que Deus assim fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança, soprou o fôlego de vida nas suas narinas. Então Deus se relacionava com o homem. Deus, ele tinha uma relação amistosa com o homem. A Bíblia nos relata que Deus, por todos os dias,
ele conversava com Adão. Todos os dias Deus, ele tinha, aleluia, contato direto com Adão. E Deus, vendo que o homem, aleluia, estava só, decidiu então dar-lhe uma companheira. Nós conhecemos bem a história. Deus faz cair um sono pesado sobre Adão, e da costela de Adão ele faz Eva a sua mulher. Então, aleluia, ambos começam a viver no jardim. Ambos estão no jardim, criados por Deus, no jardim também criados por Deus. Agora Deus, quando cria o homem, ele dá uma diretriz para Adão e dá uma ordenança para Adão, dizendo: Adão, tudo que tem no jardim é para o seu alimento. Tudo que tem aí no jardim, você pode se alimentar, você pode comer, você pode se saciar. Porém, tem uma árvore nesse jardim que tem um fruto chamado fruto do conhecimento do bem e do mal. Desse você não vai, aleluia, poder comer, porque certamente no dia que você comer, você morrerá. Mas até que chegue um dia, aleluia, nós sabemos bem a história, a serpente usada pelo inimigo vai ali e joga a sua lábia sobre Eva. Eva então dá de comer aquele fruto ao seu marido chamado Adão. E a Bíblia diz que a partir do momento que Adão ele come aquele fruto proibido, Adão agora ele peca diante ou perante uma ordenança, um mandamento de Deus. Agora Deus, quando ele desce no jardim para conversar com Adão, a Bíblia diz que Adão está escondido diante da presença de Deus. Adão está escondido porque Adão agora ele conhece, aleluia, o bem e o mal. Adão conhece que ele está despido, ele conhece a sua vergonha. Por isso agora Adão ele vai se esconder de Deus. Mas Adão ainda não sabia, não tinha o conhecimento de que Deus ele tem olhos como chama de fogo, de que Deus ele se inclina para observar o globo terrestre, de que Deus ele pesou os montes e os outeiros em balança. E quando Deus ele chama Adão, Adão diz: aleluia, responde ao Senhor. Adão responde para Deus, porém estando escondido. Agora Deus ele vai ter um diálogo com Adão, porém, aleluia, veja que quando Deus falou para Adão: olha, no dia que você comer do fruto, você vai morrer. Aleluia. Agora eu imagino Adão pensando: eu transgredi o mandamento, eu desobedeci uma ordenança, agora o que me resta é a morte. Mas a Bíblia diz que Deus é claro em nos mostrar que Deus usa de misericórdia com Adão, e decide então não matar Adão, não matar Eva, expulsando-os do jardim e colocando os seus anjos para guardarem aquele jardim. Deus aqui ele mostra a sua misericórdia na vida de Adão. Deus ele mostra a sua misericórdia na vida de Eva. Deus ele mostra a sua misericórdia para com a humanidade. Porém, como Adão havia pecado, o pecado agora da desobediência acompanha Adão. E por ser Adão e Eva pais de toda a humanidade, o pecado de Adão e de Eva foi herdado pela humanidade. A humanidade começa a crescer, mas ao passo que ela vai crescendo, ela vai também se corromper. Quando chega no capítulo 6 do livro do Gênesis, a Bíblia diz que Deus ele olha do céu para a terra. Ele não vê um justo sequer. Por quê, querido? Você vai dizer: mas e Noé? Quando o texto sagrado nos fala que Deus não vê um justo sequer, ele olha para dentro do homem e vê a semente adâmica, a semente do pecado dentro do coração do homem, que todos nós temos. Porém, se tem uma coisa que Deus ele preza, é pela integridade daquele que anda em retidão na presença dele. Deus olha, ele não vê um justo, porém ele vê um homem que se destaca, chamado Noé. Agora Deus conversa com Noé, fala para Noé: olha Noé, o negócio é o seguinte, a terra, a humanidade está corrompida, está perdida no pecado,
no número 113, verso, se não me falha a memória, no número 108, se não me falha a memória, verso 13 de Salmos, dizendo que do pote ele é o desvalido e como um burro é o necessitado. Isso não está falando de um animal, não. Deus está se referindo ao ser humano, na verdade é 113, verso 7, verso 8. Ele está se referindo à humanidade. Deus, ele tem um cuidado todo especial com a coroa da criação, mas com o passar do tempo, a humanidade ela toda corrompida, a humanidade ela perdida no pecado de Deus. Ele olha no céu, Deus, ele olha e vê que algo precisaria ser feito, algo precisaria, aleluia, ser feito para que a criação se voltasse de volta para o Criador. Eu acredito que alguns dos irmãos que aqui estão já criaram alguma espécie de animal, e esse animal, quando ele começa a ficar rebelde, quando ele começa a sair ali do seu redil, algumas estratégias são traçadas para que ele não saia mais, para que ele não pule a cerca, para que ele não atravesse para o outro lado do rio. Deus então agora, ele olha para a humanidade, traça um plano, aleluia, e decide, aleluia, por sua bondade, trazer o homem de volta para si. Deus, conhecendo todas as coisas, querido, sabia que um dia todos nós precisaríamos ser alcançados por Ele. Deus, ele conhecendo tudo, ele sabia que um dia todos nós precisaríamos ser alcançados pela sua graça. Deus, conhecendo todas as coisas, ele sabia que um dia cada um de nós precisaria ser alcançado pelo seu amor. E lá mesmo no Éden ele traça um destino para a humanidade. Lá mesmo no Éden ele traça um projeto para trazer um homem de volta, aleluia, para si. Ele traça um projeto para trazer um homem de volta, aleluia, a humanidade, a sua criação, de volta para o Criador. Queridos, quem de nós aqui que cria qualquer animal, que ele sai, às vezes ele some, se desespera, principalmente as mulheres que criam um petzinho, uma das coisas que elas mais se desesperam é quando o cachorrinho some, quando o gatinho some, coloca anúncio aqui, coloca anúncio ali, coloca anúncio lá, eu quero de volta, traz de volta para mim, porque preza, aleluia, pela presença da sua criação, do animal que cria perto de si, Deus. Da mesma forma, ele preza pela sua criação, está próxima dele, está perto dele, está se relacionando com ele. Deus traça agora um plano de salvação na vida da humanidade. Aleluia. Deus, ele traça um plano de salvação, e é interessante que Deus, quando ele traça, aleluia, um plano de salvação na vida da humanidade, a Bíblia diz que ele olha, aleluia, para nós com um olhar de misericórdia. A Bíblia diz que ele olha para nós com um olhar de amor. A Bíblia diz que ele olha para nós como às vezes nós não olhamos até mesmo para o nosso irmão. Então, Deus, ele decide trazer o homem de volta. De que forma? Enviando o seu único filho, enviando o seu filho amado Jesus Cristo, enviando aquele que era, que foi antes de todas as coisas, enviando aquele que é a pré-existência de Deus. João capítulo 1, verso 1, falando acerca de Jesus, vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo ele estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Ele vai dizer que ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia diz, Isaías, quando ele está tendo uma visão dos céus abertos, a Bíblia diz que ele olha para o céu, ele vê os céus abertos, ele vê os serafins voando, ele vê o século do Senhor enchendo o templo, mas ele vê em um trono, esse que era Jesus, em sua majestade plena, em seu poderio pleno, aleluia, com todo o seu poder no céu de glória. Mas este Jesus que tem em sua mão todo o poder, este Jesus que tem na sua mão toda a majestade agora, se torna
então, aleluia, ele vem à terra. A Bíblia vai nos contar, o profeta Isaías, ele vai falar uma coisa muito linda, no capítulo 9, verso de número 2, que é um povo que andava em trevas, viu uma grande luz, uma luz que resplandeceu, e no verso de número 6, ele vai dizer que nessa luz está escrito, porque o menino, aleluia, nos nasceu, e um filho se nos deu, e o seu principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Este Jesus, aleluia, ele vai, Isaías vai relatar que ele é aquele, aleluia, a quem louvado seja o nome de Jesus. Todo ser vivente presta culto, todo ser vivente presta louvor, todo ser vivente presta honra, presta glória. Este Jesus, então, agora ele vem e nasce, ele vem, aleluia, de forma sobrenatural, o seu nascimento. Nós sabemos que ele nasceu de Maria, que era uma mulher virgem, que ainda não tinha tido relação com o seu marido. Agora, este Jesus, a Bíblia diz que ele nasce em Belém da Judéia. E veja que Jesus, até no seu nascimento, ele já começa a mostrar que ele era o único caminho. Esse Jesus, até no seu nascimento, ele começa a mostrar que ele era a única direção, porque aqueles, louvados seja o nome de Jesus, magos, a Bíblia vai dizer que eles olham e vai dizer, porque onde está aquele que nasceu no reino dos judeus? Porque vimos a sua estrela. Eles aqui já veem uma direção. Este Jesus, ele nasce com um objetivo: trazer, aleluia, a criação de volta para o Criador. Este Jesus, ele vem com o objetivo de levar o homem de volta para Deus. Este Jesus, ele vem com um propósito de resgatar a humanidade que estava perdida. Então a Bíblia diz que esse Jesus, ele nasce, ele cresce, ele estuda, ele aprende, mas próximo dos seus 30 anos, a Bíblia vai dizer que ele vai até o Jordão. E quando João está batizando, que João avista Jesus, a Bíblia vai dizer que João agora vai revelar, aleluia, o propósito de Jesus em ter vindo para a terra. Capítulo 1, verso 29, está escrito no livro de João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João agora revela o porquê que Jesus, ele veio à terra. Ele veio para tirar o pecado da humanidade, ele veio para purificar uma humanidade que estava marcada, uma humanidade que estava manchada, uma humanidade que estava distante de Deus. Porém, queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa: este Jesus, ele não ficou, aleluia, mais do que 40 anos aqui na terra, não. Este Jesus não ficou mais de 50 anos na terra, não. Jesus ficou cerca de 33 anos na terra, mas ele deixou a sua palavra para que nós pudéssemos observar que a única forma de nós chegarmos a Deus é através dele. A única forma de nós nos encontrarmos com o Senhor é através dele. A única forma de nós obtermos algum sucesso futuro é olhando para ele. Em João 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse que se nós quisermos ir após ele, em Mateus capítulo 16, verso 24, nós deveríamos seguir as pegadas dele. Ele diz: se alguém quiser, aleluia, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mas às vezes eu e você viemos até para a casa do Senhor, estamos até servindo a Jesus, mas em alguns momentos da caminhada nós nos esquecemos de que foi Ele que nos deu
direciona a nossa vida. Foi Ele que soprou o fôlego, mas é só Ele que tem o poder de tirar. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja: Jesus morreu na cruz, não foi para mim olhar para aqui, para ali, para acolá, não. Hebreus capítulo 12, verso de número 1, está escrito: portanto nós que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corremos com paciência a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, aleluia, a Bíblia diz que ele suportou as afrontas, ele suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. A Bíblia nos manda olhar para Jesus. A Bíblia nos manda fixar os olhos em Jesus. A Bíblia não nos manda, aleluia, olhar para A, olhar para B, não nos manda olhar para Elias, para Eliseu, porque não tem salvação em Elias, não tem salvação em Eliseu. Foram homens de Deus sim, mas salvação só em Jesus Cristo. Salvação só em Jesus. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, que, aleluia, muitos cristãos ou muitos crentes têm se afastado da presença de Jesus por causa de uma palavra que o irmão lançou, por causa de uma palavra que a irmã lançou, porque o pastor não prega do jeito que eu gosto, porque o líder do departamento não lidera do jeito que eu quero. Ei, deixa eu dizer uma coisa: Jesus não mandou você olhar para o jeito que pastor pastoreia, não mandou olhar para o jeito que líder de departamento lidera, não mandou olhar para o pecado que A, que B, que C cometeu, não. Jesus disse: olhai para mim e sereis salvos vós, todos os termos da terra. É para Ele que nós temos que olhar, é nele que nós temos que estar firmados, é a Ele que temos que estar entregues. Aleluia. Jesus não se entregou na cruz do Calvário para que a igreja encontrasse desculpas, para que os crentes encontrassem desculpa, melhor dizendo, para parar de segui-lo. Não. Jesus não se entregou para que eu e você nos espelhássemos em homens da terra, porque uma coisa eu vou te dizer: o homem erra sim, o homem falha sim, o homem te despreza sim, o homem quebra a sua confiança sim, o homem às vezes, aleluia, vai te fazer chorar sim, mas o Jesus que nós servimos, ele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Jesus que nós servimos, ele não despreza, ele não desampara, ele não abandona, ele não deixa só, muito pelo contrário. Quando os seus discípulos estão com ele dando instrução antes de tomar assunto ao céu, sendo conhecedor dos corações, eu imagino Jesus sondando o coração de Pedro, e Pedro, e agora? Sondando o coração de João, e agora? Sondando o coração de Tomé, e agora? Aí ele vai dizer: olha, para que vocês não se preocupem, eis que estou convosco, não por um dia, não por 2 dias, não por 3 dias, não está escrito, pode ir lá, Mateus 28, 19, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Deixa eu te dizer uma coisa: na tua caminhada, pessoas podem te deixar sim, na tua caminhada, pessoas podem te abandonar sim, na tua caminhada, pessoas podem se esquecer de você sim, mas Jesus não te deixa, Jesus não te abandona, Jesus não te larga, Jesus vai contigo até o fim. Ele diz que eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele disse que estaria conosco até que tudo se acabasse. Olha que coisa linda. Jesus, ele estava, aleluia, o profeta Isaías agora sendo cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, aleluia, escrevendo para um povo que, aleluia, desagradara ao Senhor, mas
Deus, usando Isaías, ele vai dizer no capítulo 49 e o verso de número 15: porventura pode uma mãe se esquecer do filho que ela cria, da madre do seu ventre, daquele que ela amamentou? Pode. Ele está fazendo uma comparação com o amor de mãe, que é quase impossível de se esquecer do filho, mas ele vai dizer: ainda que esta se esqueça, todavia eu me não esquecerei de ti. Jesus não se esquece de você. Jesus não te desampara. Jesus não te abandona. É por isso que Ele, querido, nos convida a olhar para Ele. É por isso que Ele nos convida a nos entregarmos a Ele. Quantas vezes, querido, nós não temos vontade de nos entregar às paixões terrenas? Quantas vezes eu e você, aleluia, não passamos por situações de tristeza e dor que nós pensamos: agora eu vou me entregar. Quantas vezes eu e você não passamos pelo vale da sombra e da morte e a gente olha assim, está tudo escuro, mas Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, porque tu estás comigo. Jesus está contigo. Guarde isso no teu coração. Jesus está contigo. Chega um momento chave na vida de Jesus e na salvação do homem. A Bíblia diz que Jesus está se aproximando da sua morte, está se aproximando de Jesus ser preso. E a Bíblia diz que Jesus ele se retira com os seus discípulos para o Monte das Oliveiras, aonde ele gostava de orar, aonde ele gostava de falar com o Pai. A Bíblia diz que Jesus agora ele vai se retirar para o jardim que ficava ali no monte chamado Getsemane. E a Bíblia diz que Jesus ele orava de tal forma, ele orava tão incessante, e ele estava tão angustiado com o momento que se chegava, que a Bíblia diz que o seu suor, ele suava, e o seu suor se tornou gotas de sangue. E Jesus, em meio àquela angústia, sabendo que ele seria abandonado pelo próprio Pai por conta do meu e do seu pecado, a Bíblia vai dizer que Jesus ora aos céus dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Esse aqui foi um momento chave para a salvação da humanidade, porque nesse momento foi, se você for olhar o contexto bíblico, o momento de maior fraqueza. Não se esqueça, Jesus também foi homem. Jesus não foi só Deus, ele também foi homem. O momento de maior fraqueza, onde o inimigo poderia se aproveitar daquele momento para tentar tirar Jesus do foco, mas antes mesmo do inimigo chegar, quando Jesus diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, Jesus já vai dizer: mas todavia não seja feita a minha, mas segundo a tua vontade. Você só está aqui porque Ele se entregou. Você só está aqui porque Ele foi para o Calvário. Você só está aqui porque Ele disse: Pai, perdoa. Você só está aqui porque Ele disse: Pai, está consumado. Então nesta noite entenda: nada nem ninguém te tira da presença de Jesus, porque Ele mesmo te trouxe para perto. Nada nem ninguém te afasta da presença de Jesus, porque foi Ele mesmo que te abraçou, te deu um novo nome, vestes novas, uma esperança para você viver.
coisa, no dia da tribulação, olhe para Jesus. No dia da angústia, olhe para Jesus. No dia da fraqueza, olhe para Jesus. No dia que você pensar em parar, olhe para Jesus. No dia que pensar em desistir, olhe para Jesus. Quando o fardo tiver pesado, lembre-se de Jesus. Ele disse: eu alivio o fardo de vocês. Aleluia! Não há, queridos, foi louvado se você analisar os hinos que foram louvados aqui essa noite. Esses, os hinos da harpa. Os hinos, aleluia, que foram louvados. As palavras que foram ditas, todas elas estão, foi Jesus está falando: olhem para mim, olhem para mim. Às vezes a gente desvia o nosso foco, mas Jesus está dizendo: olhem para mim, fixem os seus olhos em mim, não deixam de olhar para o que eu passei por vocês. O que eu passei por vocês. Aleluia. O que eu sofri por vocês. O que eu enfrentei por vocês. Isaías, aleluia, vai dizer que ele, como uma ovelha muda, foi levado perante os seus tosqueadores, mas em momento algum ele abriu a sua boca. Em momento algum, aleluia, ele, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, travou no momento, travou, aleluia, na sua missão. Jesus foi até o Calvário por mim e por você. Não tem nada nessa terra mais valioso do que a salvação em Cristo Jesus. Não há nada nessa terra mais valiosa do que a salvação em Cristo Jesus. E o Senhor, aleluia, fala para nós olharmos para Ele. Para nós olharmos para Ele. Querido, quando os nossos olhos se desviam, nós temos a tendência, aleluia, de querer sair fora. Quando os nossos olhos se desviam, nós temos a tendência de querer abandonar o barco. Note que antes de Jesus morrer, você vai ver muito bem, quando Jesus é preso, a maioria dos seus discípulos não ficaram para dar suporte, não ficaram para dar apoio, não ficaram para ajudá-lo, não. Quando Jesus é preso, interrogado, sai a sentença, muitos dos seus discípulos já estavam longe, já tinham abandonado ele, já tinham abandonado o projeto, já tinham abandonado o propósito. Pedro, que Jesus incumbiu de cuidar da igreja, já estava longe. Mas Jesus mesmo assim ele foi. Jesus mesmo assim ele foi ao Calvário. Jesus mesmo assim ele, aleluia, carregou o meu e o seu pecado. Jesus mesmo assim, com tudo isso, com Judas o traindo, com Pedro o negando, com Tomé duvidando dele, Jesus foi, aleluia, ao Calvário e se entregou por mim e por você, e morreu na cruz para me salvar e para te salvar. Se entregou para que eu e você pudéssemos ter uma esperança em vida. Se entregou para que nós pudéssemos um dia desfrutar daquilo que Adão tinha à sua disposição e por conta do pecado abriu mão. Queridos, quando Deus criou o jardim, Ele criou a árvore da vida. Quando Deus criou o jardim do Éden, no meio do jardim tinha uma árvore chamada árvore da vida. Adão desprezou a árvore da vida para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Mas no livro do Apocalipse, Jesus disse: a quem vencer, eu darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Queridos, eu costumo dizer uma coisa, aleluia, que nós devemos ter em nossa mente todas as vezes que nós pensarmos em parar, pensarmos em desistir porque alguém nos machucou, porque alguém nos maltratou, porque alguém nos desprezou, porque alguém falou uma palavra, porque alguém fez uma coisa. Nós devemos olhar para Jesus e para a recompensa que Ele tem para nós lá na frente. Tem um texto muito lindo, um versículo lindo da Bíblia Sagrada, que está em Apocalipse capítulo 2, verso 10, onde ele diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Ele está falando aqui de sentir falta, de ter falta, de sofrimento. Nada temas das coisas que hás de padecer. É isso que o diabo, preste minha atenção, lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação. Quem quer passar por tribulação, irmão? Eu não gosto de tribulação, não. Se alguém já pergunta para mim: você quer passar por tribulação? Eu já falaria: não sei, não, fora de tribulação, não quero esse negócio. Mas ele diz: e tereis uma tribulação de 10 dias. E ele complementa o versículo dizendo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Todas as vezes que você olhar e ver que a situação não está agradável, olhe para Jesus. Jesus já enfrentou dificuldade, irmão, desde o seu nascimento. A Bíblia diz que quando Herodes fica sabendo que nasceu, que está rolando uma conversa, que o rei dos judeus nasceu, o que é que ele diz? Mata tudo. Tudo quando é criança, mata. Não deixa nem o vivo. Mata tudo. Desde o nascimento de Jesus, Jesus já começou enfrentando desafios por nós. É verdade, Deus. Ele nasceu, ele cresceu, ele viveu, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E com ele a esperança de uma vida eterna. Com ele a promessa, melhor dizendo, de uma vida eterna. Com ele a promessa de um descanso eterno. Com ele a promessa de um repouso eterno. Aleluia. Para finalizar, ele vai dizer em Apocalipse, capítulo de número 22, se não me engano, e o verso de número 20: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Jesus está vindo aí, mas só vai com ele quem permanecer. Jesus está vindo aí, mas só vai com ele quem ficar. Aleluia, na presença dele, confiando nele, crendo nele, acreditando nele, esperando nele, perseverando nele, porque ele é a nossa salvação. É a graça de Jesus. Eu quero agradecer esta rica oportunidade em nome de Jesus e dizer aos irmãos: continuem firmes, continuem confiantes, não olhe para o seu irmão, aleluia, o que ele fez de errado, o que ele acertou, não olhe para o lado, olhe para Jesus, prossiga, olhe para o alvo, pois é Ele que é o nosso galardoador e é Ele que vem nos buscar. Amém? Agradeço esta rica oportunidade em nome de Jesus. Graças a palavra, pastor. Graças a Deus, aleluia. Alguém aí tem dúvida da sua salvação em Cristo Jesus? Alguém tem dúvida da sua salvação em Cristo Jesus? Não há dúvida. Não nos deixe nenhuma dúvida de que nós somos salvos pela graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Receba essa palavra e fique com ela até a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A palavra de ânimo, uma palavra de renovo, uma palavra que nos deixa ciente de que
Desde a fundação do mundo, Deus já havia preparado um meio de escape para todos nós. Amém? Domingo nós teremos reunião de obreiros, né, e liderança. Domingo nós teremos a reunião. E terça-feira teremos culto de ensino da palavra de Deus. E os outros trabalhos seguem na sequência. Amém? Vamos colocar de pé. Agradeço a Deus pela vida do diácono Wagner, a Daniela e a todos os irmãos aqui presentes. Que Deus continue abençoando a vida dos amados, fortalecendo a fé de cada um para prosseguir. Os dias são maus, mas maior é Deus para nos dar vitória. Maior é o que está conosco do que o que está com o mundo. Não se esqueça disso. O mundo está aí, cheio das maldades, mas nós estamos cheios da graça de Deus, né, para vencer o pecado.